Olá, meus queridos alunos, dando continuidade aí, então, à nossa revisão, tá? Para a V2. Pessoal, fique ligado no seguinte, aquela primeira parte, né, as questões de 1 até 4, foram questões que tratavam sobre cálculos químicos e estequiometria. Agora eu vou fazer uma pequena revisão para o estudo dos gases, que também irá cair nessa prova. Tá? Nós demos essa matéria, né, sobre gases na AV1, mas na AV2 também cai alguma coisa. Né? Focando basicamente as questões 5, 6 e 7 para a prova, tudo bem? A quinta questão diz assim, determine quantos mols de tetróxido de dinitrogênio, N2O4, tetraóxido de dinitrogênio, entendido? Nomenclatura, hein? Isso é um óxido, ok? O que me caracteriza um óxido? Dois elementos químicos, sendo o último o oxigênio, tá? Ou o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo da fórmula, tudo bem? Só uma curiosidade. Determine quantos mols de N2O4 são formados quando esse gás for submetido a uma temperatura de 37 graus Celsius, 2 atmosferas de pressão, 5 litros de volume, ocupar 5 litros de volume, ok? Então ele quer que você calcule o número de mols correspondentes a essas variáveis. Obviamente que se eu tenho um problema sobre gases que trabalha com mol, eu tenho que usar a famosa, pode não ser para você, mas é a famosa equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes temperatura. Esse R, que é uma constante geral dos gases, se a pressão for em atmosferas, o valor desse R é 0,082. Mas se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o valor desse R passa a ser 62,3, ok? Só uma curiosidade, que o valor dessa constante varia de acordo com o tipo de pressão utilizada, tá? Se a pressão estiver medida em atmosferas, essa é a constante, o valor desse R. Mas se a pressão estiver medida em milímetros de mercúrio, então o R passa a valer 62,3. Entendido? Muito bem, gente. É um problema que, tirando esse detalhe da temperatura, porque nós aqui trabalhamos com a temperatura absoluta em Kelvin, nós não podemos esquecer, tá, que sempre esses problemas sobre gases, a temperatura deverá estar em Kelvin e não em graus Celsius. Então, se estiver em graus Celsius, é só você somar 273 para achar em Kelvin. Vamos substituir os valores lá nas suas variáveis. A pressão é 2, então o P vale 2, vezes o volume 5 litros, é em litro mesmo, está correto. N é o meu número de mols que eu quero descobrir. O R para a pressão em atmosfera vale 0,082. E a temperatura, 37 graus passei para Kelvin, 310 Kelvin, certo? Então, feito isso, a gente vai isolar aqui o N, que significa o número de mols, e vamos fazer a conta. Número de mols, então, vai ser igual, tá? Número de mols vai ser igual a 2 vezes 5. Tudo que está multiplicando o N passa para o outro lado dividindo. Eu já mudei a posição aqui da fórmula, tá? Para a gente isolar o N à esquerda, porque o N estava à direita, tudo bem? Então, vai ficar 2 vezes 5 dividido por 0,082 vezes 310. 2 vezes 5, 10. 0,082 vezes 310 dão 25,42. 10 dividido por 25,42 é igual a aproximadamente, porque isso aqui dá 0,39, então aproximadamente 0,4 mol. Ok? Então essa é a quantidade de mol que eu tenho com essas variáveis para esse gás aí. Tudo bem? Duas coisas que eu quero falar para você, antes da gente concluir aqui o problema. Muito cuidado com fração. Pessoal, a fração, ela é um numerador, tá? Sobre um denominador, e a divisão é feita do numerador pelo... Presta atenção aqui, vamos ser mais específicos. É o numerador dividido pelo denominador, tá certo? Então, cuidado, 4 sobre 2 é igual a 2. 4 dividido por 2. É para cá que você faz a conta. Tudo bem?
Mas eu vou te ensinar um macete. Você até poderia também fazer uma divisão de baixo para cima. Mas cuidado com a sua resposta. É apenas um macete, hein? Cuidado. 4 dividido por 2 não dá 2? Só que aí a resposta você colocaria embaixo. E em cima ficaria 1, já que eu não tenho número para colocar. Então, daria 1 sobre 2. Tudo bem? Olha o que eu fiz. Eu dividi 4 por 2, mas a resposta não foi 2. A resposta foi 1 sobre 2. Eu deixei a resposta embaixo. Quando você faz a divisão de cima para baixo, a resposta fica em cima. Tá certo? Então, isso aqui foi só um macetezinho que eu te expliquei, que você até pode simplificar o número de baixo para cima. Mas se você dividir de baixo para cima de forma exata, a resposta tem que ficar no denominador e não no numerador, não em cima. Tá certo? Observe que 4 dividido por 2 não deu 2 aqui, deu 2 embaixo. Então, em cima ficou 1. 1 sobre 2 é a resposta. Tá bom que isso aqui dá meio. Tá certo? Então, o número de cima do numerador dividido pelo denominador. Não esqueça. E esse N, ele significa número de mols, certo? Quantidade de matéria em mols. De onde vem esse número de mols? De uma divisão da massa em gramas da substância dividido pela massa molar dela, em grama por mol. Essa massa molar nada mais é que aquele cálculo da fórmula que nós fizemos nas questões anteriores, né? H2O, por exemplo, você tem água, né? Um exemplo aqui, água. O hidrogênio vale 1, o oxigênio 16, certo? 1 vezes 2, 2. 16 vezes 1, 16. 2 mais 16, 18. Isso é grama por mol, tá? Isso é massa molar, tá certo? Essa massa aqui de cima é uma qualquer. Pode ser 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo, sei lá, quantidade que for em massa. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o problema para entender melhor, tá certo? Vamos a mais uma questão aí. Beijo. Olá, meus queridos alunos. Vamos continuar então nossa revisão aqui. Minha segunda série amada e adorada. Vamos lá, hein? Essa questão é a número 6 e ela diz o seguinte: qual a pressão P1 de um gás X, dados os valores? A gente tem uma situação inicial do gás, uma situação final do gás, e ele quer saber qual é a pressão inicial do gás, tá? Todo índice 1 significa a situação inicial do gás e índice 2 a situação final do gás, depois que ele passou por uma transformação, tá certo? Bom, você vai usar a equação geral dos gases, tá certo? Aqui, o volume 1 vezes a pressão 1, tá certo? O volume 2 vezes a pressão 2, dividido pela temperatura 1 e temperatura 2. Importante lembrar que tem que ser em Kelvin. O problema das temperaturas em graus Celsius. Basta então somar 273 para achar os valores de T1 e T2, temperatura inicial e final, em Kelvin. Ok? Substituído as variáveis pelos seus valores, então a gente faz a conta, tá certo? 10 vezes 310 dão 3.100, tudo bem? 10 vezes 310, 3.100. P1 é igual a 293 vezes 16 vezes 3. Perfeito? Isso aqui multiplicado dá 14.064. O 3.100 que multiplica o P1, a pressão inicial, vem para o outro lado dividindo. 14.064 dividido por 3.100 dão 4,54 atmosferas. Então, a pressão inicial aqui do meu gás, né, antes de ser transformado, era de 4,54 atmosferas. Ok, pessoal? Então, está aí explicado um tipo de problema trabalhando a equação geral dos gases. Tá certo? Um beijo enorme e até o próximo problema. Muito bem, meus queridos e amados alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Pinheiro Guimarães, unidade Barra da Tijuca, hein? Vamos lá, pessoal. Nossa 7ª e última questão de revisão, tá certo? E aí a gente fecha com essa questão toda a nossa revisão para a AV2, ok? Se dobrarmos o volume de um gás num sistema com êmbolo móvel, o gás está dentro de um sistema e esse sistema
tem uma parte dele que é móvel, tá? Então esse recipiente, esse sistema, ele se expande, tá? Então ele tem um êmbolo móvel que se movimenta, tá certo? O gás está lá dentro do recipiente, então ele tem uma tampa, na verdade, uma tampa com uma haste que puxa ele, tá? Essa tampa seria móvel, tá? Não é um recipiente lacrado e fixo, tá? Com volume fixo. Ele é variável. Como irá variar a pressão e a temperatura? Pessoal, uma coisa que vocês não podem esquecer, memorizem para sempre. Pressão vezes volume sobre a temperatura. Essa é a equação geral dos gases, tá certo? Ela parte da pressão vezes o volume sobre a temperatura. Aprendam que, numa multiplicação, os fatores são entre eles inversamente proporcionais. E numa divisão, tá? O numerador e o denominador, aqui no caso da fração, eles são diretamente proporcionais. Sabe o que eu quero dizer com isso? O seguinte: se o volume dobra, a pressão reduz a metade. Então a pressão reduz, tá, a metade. Ok? Porque numa multiplicação os valores são inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora, se o volume dobra, o que vai acontecer com a temperatura? Também dobra, tá? Então, se o volume dobrar, a temperatura também vai dobrar. Porque volume e temperatura, se uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente, tá? Elas são diretamente proporcionais. Assim como a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais, tá certo? À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta, ok? Então, está respondido aqui. No caso, a temperatura também dobra, tá? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa revisão para a prova. Espero que vocês se dediquem bastante, tá? Que vocês assistam esses vídeos. Ficou um pouco em cima da hora, mas eu não deixei de cumprir a minha palavra com vocês. Os vídeos estão aí, tá? Todos postados. Tudo bem? E o pessoal que não é, né, meu aluno, tá? Os amigos aí que assistem o canal, que curtem saber algo sobre química, e também os que não são meus alunos, mas são estudantes, eu peço que dê um like no vídeo se você gostou, né, nos vídeos que eu estou postando, e que se inscreva no meu canal, tá? A Química do Saber. Um beijo enorme a todos vocês e minha segunda série, boa prova, hein? Vamos brocar nisso aí. Beijo, fiquem com Deus.